Bom dia, senhoras e senhores, beleza, pupilos e pupilas do primeiro ano do ensino médio. Começando aqui, retomando, na verdade, as nossas gravações de videoaulas, venho aqui apresentar o primeiro roteiro do nosso quarto bimestre. Esse pai é o primeiro de quatro, galera. E aí, é o seguinte: o nosso tema vai ser transformações químicas na natureza, sistemas produtivos, metais, processos de obtenção e só um pouquinho de fórmula para a gente ver como que eles se relacionam. Então é o seguinte, ó, a nossa habilidade que vamos trabalhar é identificar as principais formas de poluição geradas na extração e na metalurgia de minérios de ferro e cobre. Mas eu também vou falar um pouco de alguns outros porque eles são muito abundantes no nosso cotidiano, beleza? Então, vem comigo. É o seguinte, molecada. Produtos à base de metal sempre estiveram impregnados na nossa cultura. Pô, velho, o que quer dizer sempre? Sempre aqui nesse caso, galera, a gente vai falar de períodos muito ancestrais. A gente já ouviu falar lá nas aulas de história, era do bronze, era do não sei o que, era do não sei o que, é tudo era de metal. Então, o ser humano já incorporou metal em métodos de caça, de construções civis e de muitas coisas que a gente vai ver. Só pra vocês terem noção, galera, tem essa coluna de ferro que foi feita lá em Nova Delhi, na Índia, onde hoje é Nova Delhi, e que ela tem 2,5 mil anos de idade e não enferrujou quase nada até agora. Isso, pessoal, é na verdade uma grande homenagem à duração desse metal. É como esse metal consegue resistir às intempéries do tempo e como que era a qualidade da metalurgia na época. Mano, 500 antes de Cristo. Então, em geral, todo metal apresenta um grande valor econômico e todos os países têm plena consciência disso e faz o melhor uso, o máximo de extração de minérios que a gente pode ter. Um exemplo famoso de imensas estruturas de metais é a ponte Golden Gate, lá em São Francisco, nos Estados Unidos. Lá em São Paulo também, eu esqueci o nome daquela ponte gigantesca que sempre aparece no Jornal da Globo. Também é uma ponte totalmente feita de metal, a imensa parte dele, ferro. O básico do básico do básico do básico do básico do metal, ferro. Então vamos lá. Metal, a galera percebeu que é algo durável. Por mais que enferruje o metal, dá uma deteriorada, dá para dar um grauzinho nele e dá para deixar ele novinho em folha, pessoal. Então é o seguinte, aqui nesse slide você pode ver alguns instrumentos primitivos de guerra humana, espadas, adagas, coisinhas de jogar e moedas. Por exemplo, moedas de império. Galera, ouro, prata, bronze, essas fitas sempre foram moedas de troca. Então o metal tem um valor muito grande e durável agregado a ele. Então, ó, de onde vem o metal? O metal, galera, a gente tira do chão. O metal que você pisa, aquela terra no seu jardim, é metal. Só que é um monte de metal misturado com um monte de coisa. Então, a gente tem que procurar ele um pouco mais fundo, que aí aquele metal específico costuma estar associado a um solo, a uma geologia específica. Beleza? Então, ó, a principal jeito da gente arrumar metal é por minério, pessoal. Olha aí no slide, ó. Os minérios, eles são de onde a gente obtém os metais, como minérios de ouro, ferro e cobre, famosões. E algumas coisas não metálicas também, como enxofre, que a gente usa para muita coisa, argilas, dentre outros, inclusive impurezas, como cascalho, algumas bagacinhas que fica junto lá por sedimentação. Beleza? Ó, tem dois jeitos, galera, da gente separar concentrações de metais que são famosões. Primeiro é a densidade. Densidade é aquele negócio bem básico. A gente bota esse metal aí, às vezes esse metal está numa forma, por exemplo, de grânulos, uns grãozinhos pequenos, às vezes pepita, às vezes algo maior, às vezes algo menor, mas principalmente algo que lembra uma areia. Galera, quando eu coloco esse monte de terra aí num certo líquido, eu não sei falar que líquido exatamente, a gente consegue fazer as impurezas saírem e a maioria dos metais, dos minérios mais brutos descerem. Então a gente tem uma separação por densidade. Segundo caso, e esse é muito da hora, é a nossa separação magnética. Cara, seguinte, alguns metais, algumas ligas metálicas, elas têm propriedades magnéticas, ou seja, elas são atraídas por ímã. Agora, olha a brisa, meu povo. Se o comportamento do metal ele é ferromagnético, o jeito que as estruturas dos átomos se alinham
e algo chamado spin também, que quem sabe a gente fala no futuro. Se o material é ferro magnético, a atração dele, o jeito que o ímã puxa ele, é muito forte. Então dá para separar no ímã, cara. Vai vir mais coisa junto, mas vai vir o que a gente está procurando. O metal também pode ser paramagnético, meia bomba, ele atrai mais ou menos, ou pode ser diamagnético, ele não tem nenhuma atração. Então a gente puxa o resto e deixa ele, beleza? A separação dessa forma magnética é usada principalmente no ferro. Eu vou falar para vocês daqui a pouco, tem alguns minérios de ferro que tem uma magnetização, ó, supimpa. Pessoal, é sempre bom a gente lembrar que, por mais que exista uma formação geológica consolidada, o ser humano ele tem que ir lá e alterar aquela estrutura de uma forma que ele consiga executar essa extração. Então nós, não é uma palavra legal, mas nós violamos a geologia local, nós terraformamos o local para deixar ele acessível, por exemplo, imensos caminhões. Aqui em Araraquara tem um caso muito louco de extração de minério, que é a pedreira, mano, lá da Leão Leão. Se você entrar ali logo antes do posto Bambina, olha o professor dando os local errado. Tem um poço lá, galera, gigante, que a galera coloca umas bombas durante o dia e explodem umas pedras e vão pedregulhas para todos os lados. Então é perigosíssimo ir lá enquanto está tendo detonação. Mas é um exemplo aqui local de Araraquara, de onde a gente acha esse processo do homem modificando a natureza para extrair minério. No caso ali da Leão Leão, é para fazer asfalto, cara. Pessoal, essa aqui vai para a gente fazer uma interdisciplinaridade, aí um jogo a jogo com a disciplina de geografia. Ó, desde a nossa época dos nossos colonizadores, eles sempre tiveram um olho muito grande em todas as reservas minerais do Brasil, além das riquezas ecológicas, naturais, por assim dizer. Os minérios no Brasil, galera, já que é um país gigante, é um país que a gente pode chamar de continental quase, a gente ocupa uma porção muito grande da América do Sul, ele tem vários tipos de vegetação e vários tipos de formações geológicas, ou seja, de solos, terras, embaixo de terras, embaixo de terra, que tem formações diferentes. Então, lugares diferentes do Brasil dão minérios diferentes do chão. Claro que a gente vai ter que fazer toda uma escavocação lá para achar essa parada. Então, ao longo dos séculos, galera, nós somos violentamente explorados pelos colonizadores, inclusive no período imperial, que a gente já mandava umas bodegas para Portugal. Muita igreja construída em ouro nesse período aí do Brasil. Porque olha aí nesse mapa, todos esses losângulos amarelo, pessoal, é ponto de extração de ouro. Então você vê que lá na região norte, na região centro-oeste, tem concentrações absurdas dele. Já a segunda coisa que a gente mais consegue notar aqui no mapa é essa legenda azul aí. Uma partícula delas é diamante, diamante vocês perceberem é uma bolinha azul, e o alumínio é muito extraído aqui no Brasil, principalmente hoje em dia pela empresa Vale. A empresa Vale que deu umas palas recentemente, não sei se vocês lembram, né? Teve uns desabamentos lá em Minas Gerais, Brumadinho, entre outros. Isso, galera, esses desabamentos são consequências dos locais de exploração desses minérios. Aonde o homem mexe muito, cutuca muito, a gente gera uma série de problemas no próprio solo, na própria estrutura do solo, e o enriquecimento e a separação desses metais gera certa poluição de metais pesados. E esses metais pesados acabam contaminando o ambiente. Então é o ser humano defecando sobre a natureza para conseguir fazer essa exploração, que faz parte do ciclo econômico básico, por exemplo, do nosso país. Então é uma faca de dois gumes, galera. Não tem outra coisa para se falar. Então, esse mapa aqui vocês vão ler com muito mais cuidado para mim no próximo slide. Atividade número 1 do quarto bimestre. Analise o mapa e responda. Quais são as regiões brasileiras com maior concentração de ouro? Se você conseguir ver os estados, cara, vai fazer muito mais sentido ainda. Letra B. Quais eram os pontos de extração ativos durante o século XX? Então, 1900 e bolachinha até 1999, de onde a galera estava tirando minerais. Galera, percebam que nos diferentes séculos são diferentes metais que são tirados de diferentes locais. Isso é histórico-cultural. Letra C. Quais foram os 3 metais mais extraídos em território nacional? Acho que já cantei essa bola para vocês no vídeo. E depois, como você acredita que funciona esse interesse internacional sobre os metais brasileiros? Que metal tá na moda? O que os gringos querem do nosso chão?
O que a gente está disposto a fazer para pegar esse mineral? Vamos lá, vamos ser um pouco crítico nessa questão. Eu quero ver sangue, eu quero ver fogo. Agora aquela nossa parte mais quantitativa, galera. Alguns metais eles são muito reativos, então só de eles estarem num lugar, eles reagem na natureza. Por exemplo, ó, o sódio na forma sólida ele vai reagir com oxigênio, que é um negócio que tem no ar, e ele vai formar esse Na2O, que é um outro sólido. Então esse sódio sozinho, esse Na, a gente não acha. O O2, beleza, a gente está respirando ele aí numa taxa de 30% aí do nosso ar, beleza, mas o Na não. Então, o Na ele reage muito fácil. Então, a gente fala que ele é um metal muito reativo, principalmente frente ao oxigênio e frente à umidade. E vocês não sabem que loucura. Se a gente pegar esse sódio, esquentar ele e colocar na água, esquentar ele, se não me engano, acho que é acima de 70 graus, vai acontecer aquela segunda imagem que tem aqui para vocês. Quando a gente coloca o sódio em água, ele explode, em parte por causa dessa reatividade dele. E mesmo na temperatura ambiente, galera, o sódio na presença de água, ele se desfaz em moléculas de OH- e moléculas de Na+. Então, em cations, em ânions, em coisinhas positivas e em coisinhas negativas. Normalmente, o metal é o cara que fica com o expoente positivo, expoente, beleza? Segundo aí é o magnésio, galera, que é essas quadradinho meio prata aí, parece aqueles carvão artificial de narguile, que ele reage com oxigênio e forma o 2MgO. Reparem, tem 2 magnésios do lado esquerdo da reação, tem 2 magnésios do lado direito da reação. Tem um O2 do lado esquerdo e tem 2 oxigênios do lado direito. Então a reação está balanceada, a natureza nunca erra balanceamento. Vocês também não vão errar. Ó, se eu pegar esse magnésio e adicionar água, fazer ele um tetrahidratado aí de magnésio com água, ele vai se desassociar aí e vai gerar um aquecimento na água. Cara, tem algumas coisas que a gente nem pode deixar em contato com o oxigênio que dá porcaria. Por exemplo, o fósforo branco. Se a gente deixar o fósforo branco em exposição em contato com o oxigênio, ele simplesmente encandece. Então a gente tem que deixar ele enfiado na água. Olha que brisa. Muito bem, também tem esses metais aí que são os eu não me misturo com essa gentalha. Metais que a gente extrai desde a antiguidade, então que são mais fáceis da gente achar, da gente entender ele na natureza. Esses metais incluem prata, ouro, cobre, a platina é um pouco mais recente, o níquel e o ródium aí é uma menção honrosa, na verdade. Esses metais aí, galera, eles não costumam se misturar com esses outros elementos. Apesar de ter impureza, ter que separar terra, areia, o caramba quarta, eles se aglomeram ainda de uma forma sólida, então a gente acha ele mais fácil. Você vê principalmente esse cobre que parece que tem algo que existia no meio dele quando ele se formou. Isso aí eram as impurezas que foram subtraídas a partir dos processos de separação, que a química sempre frita lá desde o nosso primeiro bimestre, segundo bimestre, lembra? Vimos isso esse ano. Pessoal, essa parte aqui que eu acho fantástica, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o custo médio das moedas que está aqui na lateral direita superior do slide. Olha só que loucura, cara. Você não está achando muita moeda de 1 centavo por aí e a galera não dá troco de 2, 3 centavos. Moeda de 1 centavo, galera, é complicado fazer, mas ela tem que existir porque ela é a medida básica do sistema monetário, a uma unidade. Mas para fazer uma moeda de 1 centavo, por causa dos metais que vão na fabricação dessa moeda, de todo o processo e tal, ela custa 10 centavos. Custa 10 centavos para fazer cada moeda de 1 centavo. O segundo metal aí, galera, que já é uma liga, você vê que é de 1 centavo e da de 5 centavos, a cor é mais ou menos parecida, mas uma é um pouco mais fosca que a outra, por assim dizer. A de 5 centavos, galera, ela tem um custo, vocês podem ver aí no nosso gráfico, de 14 centavos, então não vale a pena fazer. A de 10 centavos, que é esse metal amarelinho aí, ele custa 16 centavos, não vale a pena fazer. As 3 moedas que valem a pena fazer, galera, são as de 25 centavos, na verdade é a primeira que vale a pena. Para cada moeda de 25 centavos que a gente faz, a gente ganha 3 centavos. E as moedas de 50 centavos e de R$ 1. Então, olha que loucura, velho. Essas moedas menores são caras para fazer e, portanto, a disponibilização, a renovação, a circulação delas é menor. Já essas novas, vale a pena fazer. Será que isso tem a ver com por que a moeda de R$ 1 mudou para essa de borda dourada e outra quase sumiu de circulação? Bicho, é o custo do metal. Metal, galera, é usado para fazer as moedas, mas a gente pode achar eles em instrumentos de sopro, que nem tem aqui embaixo, assim como em relógios refinados, diamantes.
aparecem em anéis metálicos de ouro para a pessoa amada, de prata para os enamorados. Ou então mesmo umas ligas leves para fazer caças, aviões e jatos, assim como a roda do seu carro. Então o metal é muito versátil. E o carro é um negócio muito louco, galera. Antigamente, lá nos anos 80, 70, o carro era feito para durar. Então se batesse, cara, o passageiro rodava. Hoje em dia, os carros eles são feitos de certas ligas, materiais e metalurgias que quando ele bate, o carro se deforma de uma maneira que o passageiro fique seguro. Então, o jeito que a gente usa esse metal nessa própria indústria muda ao longo do tempo. Ou mesmo as bikes. As bikes eram de ferrão, depois aparecem as bikes de alumínio, hoje em dia tem as bikes de fibra de carbono e vai saber taquaral qual mais. Pessoal, essa aqui é a parte dos minérios, que é como que a gente acha o bagulho na forma bruta na natureza. Então, ó, o minério, por exemplo, da hematita, é o Fe2O3, é esse cara aí da esquerda, que está misturado com a magnetita, que é o Fe3O4. Então, são dois ferros que mistura com três oxigênio, forma o carinha ali de cima. E aí depois vem três ferros e quatro oxigênios, que é a magnetita e esse cara de baixo. Então a mineração do ferro é esse negócio feio que vocês estão vendo ali em cima na esquerda. Aqui para nossa direita, a garnierita é basicamente um composto de silício. Silício vale muito pra gente, galera. Ele é um semimetal raríssimo, vai em toda a microtecnologia, em toda a tecnologia de celular, que ele vem com o Mg e vem com o níquel. A bauxita, que dá um problemão de impacto ambiental no Brasil, é de onde a gente tira o alumínio, misturado com oxigênio. E o cinabro, que a gente não vê tanto aqui no Brasil, ele é feito de mercúrio misturado com enxofre. Olha que coisa maluca, cara. Parece até algo mais gosmento. Então, a gente não acha o metal puro na natureza. A gente acha ele com essa mistura e aí a gente tem que trabalhar nessa separação. E essa separação é uma das maiores responsáveis pelo impacto ambiental, além da extração, da quebra do solo por si só. E aí, olha que bonitinho, cara. Temos os minerais, essas coisas bonitas, brilhantes, lustrosas, que são feitas em terrenos diferentes, solos diferentes, pressões diferentes e temperaturas diferentes. No entanto, galera, eu queria que vocês me falassem, olha só, é hematita. É o mesmo cara que estava lá no slide anterior, essa hematita. Eu não consigo voltar para o slide anterior. E a magnetita, que é esse cara aqui da direita, que tem propriedades ferromagnéticas ferradas. Esse cara aí é o puro creme do ímã, cara. Então, pessoal, na atividade 3 que eu quero para vocês é que vocês me expliquem qual que é a diferença entre um mineral e um minério. Não sei se vai ser algo tão trivial para vocês acharem, mas vocês podem ver como um é bem diferente do outro. Usa a hematita, usa a magnetita de exemplo. Ela está presente nos dois slides. Fica a dica aí para vocês. Bom, pessoal, já pulando essa parte do minério e agora transitando para a parte da indústria, a gente fala do processo de redução química para a obtenção de metais. Basicamente, eu queimo um metal, aí eu separo ele dos hidrogênios dele. Então, esse 2H aí vai gerar uma reação exotérmica de queima e vai conseguir fazer esse processo chamado redução química no metal. Então, ó, eu pego esse minério de metal aqui, ó, o Fe2O3, e eu faço a queima dele em alta temperatura com carbono. Então eu faço a redução do mineral de ferro, do minério de ferro, na presença de carbono, que aí, ó, do outro lado da reação, eu vou ter o meu ferro no estado sólido, olha o Szinho ali embaixo, me soltando 3 monóxidos de carbono na forma gasosa. Esse monóxido de carbono na forma gasosa vai passar por uns filtros da indústria que tem por padrão de qualidade, mas acaba ainda se tornando em partes poluição no nosso ar. Então esse processo de redução química gera poluição, porém é de baixíssimo custo, isso vai fazer a indústria nunca abandonar esse processo e ele é altamente disponível, a logística para construir ele não é tão grande. A desvantagem é que a temperatura é muito alta e tem toda a geração dessa poluição, beleza? Galera, isso aí eu acho muito louco, que a gente fala do alto forno da siderurgia. Olha que loucura, cara. A entrada de minério é aqui na parte de cima desse forno, que está ali ore, coke and limestone. O ore é o minério. E aí o limestone, se eu não me engano, é esse CaCO3, que é o carbonato de cálcio. Deve ser essas coisas aí mais ou menos. Olha só que legal. Lá em cima do forno, galera, a temperatura é menor, 200 graus Celsius no ponto de inserção.
E aí nas partes mais baixas dessa fundição, a temperatura atinge 2000 graus Celsius. Pessoal, lá em cima acontecem algumas reações químicas quando a temperatura é 200 graus Celsius. Aconteceu toda essa reação química, eu soltei lá no final, ó, depois de todo aquele estardalhaço, 3FeO mais CO2, que vão reagir a 700 graus Celsius, e depois lá em 1000 graus Celsius, ó, já tenho outra combinação final, ferro mais dióxido de carbono, gás carbônico. E depois disso, o ferro vai derreter, vai produzir a escória, que é esse slag, e aí, pessoal, a gente vai ter a separação do ferro puro, vai entrar esse ar para agilizar essa queima, para dar 2000 graus Celsius, e vai sair a impureza, a escória. Por isso que a gente fala, escória! É o resto do resto do resto desse processo de produção metálica do ferro. Beleza? Negócio que a gente está aqui para fazer é falar de coisa louca que explode. Um desses casos de coisa louca que explode é a tal da aluminotermia. Pessoal, a gente tem aqui o óxido de alumínio, Al2O3, que a gente consegue arrancar daquela bauxita, e ele é muito estável. E o alumínio, galera, ele reduz óxidos de outros metais num processo que libera muito calor. Liberou muito calor num tempo muito pequeno, explosão. Nesse caso, então, pessoal, eu misturo o alumínio, sólido ou líquido, com 3 aí na proporção de um certo metal que está misturado com oxigênio, e depois que acontecer a mágica, essa setinha vermelha é o delta de aquecimento, eu vou ter um monte de metal sólido separado e o meu Al2O3 na forma sólida. Então, pessoal, a atividade 2 faz uma busca online e me detalhe esse processo. Para que ele é usado? Será que é só para fazer umas explosão muito da hora? E aí, depois na parte B, eu quero que vocês deem uma olhada nesse vídeo do YouTube que eu separei o link para vocês, que é um professor aí executando esse tipo de atividade, aluminotermia, numa feirinha pública de ciências. Então, em pouca proporção, ele é uma reação que dá para apresentar publicamente, mas não deixa de ser algo bem perigoso. Agora eu vou falar de uma outra coisa que a gente usa aí nos metais que gera um impacto ambiental significativo, galera. É um processo chamado amalgamação. Uma vez eu vi um amálgama que era do Batman com o Wolverine, foi uma mistura dos dois, foi muito louco. Amálgama é aquele negócio que vai no dente também. Pessoal, o ouro a gente costuma achar ele com uma certa baixa pureza, que nem está falando aqui no slide, só que numa forma nativa. E é difícil separar esse ouro. Então a galera sempre usou muito na separação do ouro mercúrio na forma líquida. Então vocês olham aí a reação. É ouro na forma sólida, às vezes são grânulos de ouro, ourinho bem pequenininho, que a gente tem que fazer dar uma boiadinha, né? Dar uma misturada aí com esse chumbo. E... chumbo não, desculpa. Mercúrio. E quando a gente faz esse processo de amalgamação, galera, de mercúrio com ouro, isso libera muitos vapores tóxicos e além disso, quando alguns mineiros tinham contato com isso, esse mercúrio ele entrava embaixo da unha e gerava envenenamento nessa galera, mano. Olha que fita. Tudo para fazer essa extração e essa separação do ouro. Esse processo foi usado em Serra Pelada, em algumas partes aí na década de 60, 70 aqui no Brasil, eu não lembro, lá tem no slide do Brasil. E isso era muito usado naquelas famosas extrações de ouro lá dos velho oeste americano, tá ligado? E aí, galera, eu vou falar brevemente para vocês, a aula já está ficando um pouco longa, sobre aonde a gente tira ferro no Brasil. O ferro no Brasil a gente pega lá no quadrilátero ferrífero, lá em Minas Gerais, que é lá na Serra dos Carajás, que é muito explorado. Mano, Minas Gerais, é o nome do estado. Se aí não tiver minério, não sei onde você vai ter, cara. Depois você olha lá no mapa, vê o que a galera acha por lá. Pessoal, o ferro a gente acha na forma de hematita, Fe2O3, então ele tem uma forma de 70% de pureza de teor de ferro. Se a gente pegar uns ferros mais vagabundo, tipo a pirita, que não é muito legal quando a gente acha, mas ainda tem 1 grau, ele só tem 46% de ferro. Então, vale muito mais a pena a gente achar minas de hematitas abundantes do que, por exemplo, a gente ficar lidando com, por exemplo, siderita. Sacou? Bom, a Índia foi o terceiro maior exportador de minério de ferro entre 2012 e 2013. E eu botei 223 aí, errei no número. E o principal pessoal que compra ferro é a China. Galera, abandona que os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Coronavírus 2020. Hoje em dia, em outubro, a China é a maior economia do mundo. Bom, pessoal, eu falei que naquele alto forno da siderurgia a gente consegue separar o ferro puro. E aí, o que a gente vai fazer com esse ferro? O que a gente mais curte fazer, que é maravilhindo, é o tal do aço.
O aço é uma liga metálica, galera. A gente vai pegar um monte de ferro e vai reduzir com um pouquinho de carbono, uma proporção é de tipo 2%, quanto muito, de carbono. E aí a gente vai conseguir fazer ligas de teores diferentes de mistura de ferro e de carbono, beleza? O aço então tem 2%. Se a gente for pegar ferro fundido, a gente vai achar uma quantidade de mais ou menos 6% ali de carbono misturado com esse ferro. Então ele é um ferro que tem propriedades novas e incríveis por causa da mistura dele, da liga que ele forma com o tal de carbono. Ele fica mais maleável, lá, 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 lá. E aí, pessoal, a gente tem que lembrar que as propriedades significativas que ele ganha é resistência, então ele fica mais duro, ele aguenta mais pancada, ductibilidade, que é a capacidade de fazer cilindros ocos a partir desse material, de vários raios, vários diâmetros, e a dureza dele, que é um pouquinho diferente de resistência, cara. E aí a gente pode ainda misturar esse cara com todos esses graus muito legal com cromo ou níquel. Se a gente misturar cromo ou níquel, pessoal, nesse aço, ele vai virar aço inoxidável. A nova propriedade dele é que ele não degringola, ele não estraga, ele não enferruja na presença de água, dos oxigênios, dos negócios que tentam atacar ele. Então, olha, do ferro para o aço inoxidável, aço inox, ferro inox, aí vai. Menção honrosa para um cara que faz um negócio muito louco. Esse tal de níquel aí, pessoal, ele costuma ser achado abundantemente lá no magma e no núcleo do planeta Terra. Então ele é um metal relativamente denso. Então ele fica lá embaixo em altíssimas temperaturas. A gente não consegue ir lá buscar. Então a gente só consegue pegar o níquel que está na crosta da Terra. Não tem muito, e separar ele, pessoal, separar o níquel de todo o resto dele, é só meter uns raios nele, dando uns choques, passando corrente elétrica pelo níquel. Então, vocês logo mais vão me explicar aí por que esse laterítico aí, ele tem de 2% de níquel em volume. Então é muito pouco níquel que a gente acha nesse metal bruto, nesse minério bruto. E esse processo de eletrólise é maior trampo para separar esse níquel. Esse cara é nosso truta, esse cara é nosso brother. A gente acha ele fácil na natureza porque ele é leve, então ele acaba na formação geológica da Terra ficando mais na crosta, mas o alumínio, ele acha na forma de Al2O3, que a gente chama de bauxita. Galera, bauxita dá maior trampo mineral e tem maior impacto ambiental alto. Por isso que o alumínio é um dos bagulhos que a gente mais tende a reciclar. Aqui em Araraquara, a coleta seletiva ela passa em alguns certos dias. Só que antes da coleta, naquela mesma manhã, passa uma galera para pegar só o alumínio que tem no lixo. E olha só que loucura. Aquele anelzinho lá da latinha que a gente enche a cara lá de refri, suco, cerveja, caramba, é alumínio puro. A lata em si, galera, é plástico pulverizado, misturadaço com um pó de alumínio. Então ela não é tão pura. Por isso que a galera que vai falar, vamos doar cadeira de roda, caramba, vamos encher uma garrafa aí, 100 mil garrafas aí de lacre de lata, é esse alumínio puro. Pessoal, então o alumínio ele tem que ser muito reciclável, ele tem um valor muito alto no mercado. E, velho, alumínio já foi mais caro que ouro no século XVIII para o XIX. Só que depois isso aí foi passado lá em 1800 e bolacha. E ele já por ser um metal leve, ele faz ligas leves e ele é usado em indústria estrutural. Então tudo que a gente vai botar para voar aí, avião, navio em cima da água, porque ele não oxida, ele reflete muito bem calor, ele é usado em automóvel. Cara, aqueles Teslas lá que são carro elétrico, eles têm que ser muito mais leve que um carro normal. O carro normal vai pesar aí 800 kg, uma tonelada. Um Tesla, cara, 500 kg. Vai ser feito de alumínio. Ele é leve, vai economizar. Bom, depois recipientes diversos, embalagens de bebidas como a gente está falando e utensílio de cozinha também, aqueles bagulhos lá que a gente come, beleza? Tudo alumínio, tudo feito de maneira leve. Essa aula foi um pouquinho mais longa, galera. Desculpa, mas eu me empolgo quando eu falo de metal! As nossas atividades, então, galera, desse roteiro estão marcadas para serem entregues até, por favor, véi, até dia 6 do 11, até dia 6 de novembro, beleza? Tentem mandar no meu e-mail, eu sempre vou dar um feedback quando eu recebo o e-mail de vocês, atividade recebida, depois, sei lá, a gente fala umas notas aí. E a gente vai ficar por aqui hoje então, galera. Se cuidem, cuidem dos seus, muito metal. Falou!